Obrigado, meus irmãos. Queiram sentar os que estão no templo. Vamos permanecer adorando aquele que vive e que reina para todo sempre. Nesta noite, meus irmãos, nós vamos estar trazendo aqui uma palavra de Deus e ao mesmo tempo estaremos aprendendo algo importante para a nossa vida prática também. Eu quero estar falando nesta noite sobre o complexo de inferioridade. Nós estaremos lendo livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 15. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 15. E registra a palavra de Deus. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Vamos ler esta última parte. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Esta palavra, meus irmãos, nos traz a lembrança o que aconteceu por ocasião de a presença de um anjo falando com Gideão. E quando o anjo vem falar com ele, ele então diz estas palavras para o anjo. Nós sabemos que o complexo de inferioridade, ele é muito comum entre as pessoas. O complexo de inferioridade, ele é oriundo de acontecimentos normalmente da infância. São fortes emoções que a pessoa viveu na sua infância. E estas emoções transformaram-se depois em sentimentos. Porque a emoção, ela é uma ação do nosso corpo, eu diria, ela é uma reação do nosso corpo, e ela é imperceptível, mas quando a gente percebe esta emoção, ela passa então a ser um sentimento agora, porque a emoção ela é imperceptível. Tipo, a gente ficou raivoso por alguma coisa que aconteceu, a gente já vê quem pessoa que diz, me esquentou as orelhas. Quando você disse me esquentou, você logo descobriu já que teve uma emoção. Então ela passa a não mais ser só uma emoção agora, mas ser um sentimento. E isso surge lá na infância, quando muitas vezes, eu até falei outro dia aqui, sobre os pais abençoar os filhos. Quando os pais dizem alguma coisa para a criança, tipo, diminuindo ela, isto vai ficar dentro dela, e poderá ser que no futuro, pode ser sim ou não, mas pode ser que no futuro isso se transforme então num complexo. Este complexo então ele vai prejudicar a pessoa. Houve um médico suíço chamado Carl Jung, e foi também um psicanalista, aliás um psiquiatra. Foi ele que desenvolveu esta teoria do complexo de inferioridade. E nós vemos aqui nesta passagem bíblica exatamente se manifestando um complexo de inferioridade. Alguns sintomas são manifestos. Vou trazer alguma coisa para a gente tentar
à luz da Bíblia aqui, aprendermos algo sobre isto. Esses complexos, quando as pessoas amadurecem, normalmente as pessoas costumam aceitar suas limitações. Eu, por exemplo, que sou de baixa estatura, quando se é criança, hoje é mais conhecido o bullying, né? Se enfrenta muito bullying. O de baixa estatura é chamado o quê? Baixinho. Até outros apelidos que eu nem vou dizer aqui porque são cômicos, né? E muitos não conseguem superar isto. Depois o tempo passa, você fica desprovido de cabelo, por exemplo, que nem eu. Aí passa a ser chamado o quê? Carequinha. Isso é o mínimo. Tem pessoas que ficam complexadas. Eles vivem um complexo. E muitas pessoas, homens inclusive, que têm dinheiro fazem implante. Outros até usam peruca, porque ele tem complexo de inferioridade. Ou o complexo de beleza, sei lá como for. Então, a pessoa começa a enfrentar, e alguns eles andam sempre de chapéu, porque tem complexo. Agora, se formos ver de outra forma, as pessoas às vezes não se aceitam, não é mais fortinho, o outro é mais magrinho. Então, essas diferenças físicas também, às vezes a diferença econômica, né? A gente que não teve o privilégio de nascer em um lar mais abastado, muitas vezes a pessoa tem este complexo também, por ele não ser abastado. Então, há pessoas que, digamos que ela se prende numa bolha, né? Então são alguns acontecimentos sobre o complexo de inferioridade. Então vamos ver aqui alguns pontos sobre isto. Então, a segunda parte, alguns sintomas que se manifestam. A pessoa ela fica marginalizada, ou fica à margem da sociedade em que ela vive. Ela não participa da sociedade em que ela vive devido aos seus complexos. Ela se acha inferior, que era o caso aqui do nosso personagem que nós lemos. Ele se achava inferior. A autoestima da pessoa fica embaixo, ou eu diria ela fica abaixo até do baixo, podemos dizer, fica achatada, seria a expressão mais correta. Então a autoestima ela fica achatada. O terceiro ponto, a pessoa que tem o complexo de inferioridade, ela tem a tendência de culpar os outros por tudo. Não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo. Então a tendência é culpar os outros por tudo o que acontece. Por tudo que dá de errado, ele sempre culpa os outros. Ou então ele diz, é que você tem mais sorte. Então ele atribui a sorte. Ele diz, não, teve sorte. Aí outros dizem, não, se deu bem porque foi ajudado. Não, se deu bem porque, como é que se diz o QI, né? Porque teve o QI, ou quem indique. Então são várias desculpas que a pessoa dá. Ele raramente admite que a pessoa chegou naquela posição por méritos. A pessoa que tem complexo, ele raramente admite que o outro chegou porque ele teve méritos. Normalmente ele sempre dá esta desculpa. Também a tendência é ele desprezar quando o outro sobe. O quarto ponto, a pessoa que tem complexo de inferioridade, eles não gostam de participar de competições, onde ele vai ter que demonstrar as suas capacidades. Ele prefere não demonstrar, porque ele pensa, se eu não conseguir, vai ficar muito ruim, porque ele já se acha menos. Então ele prefere não participar. Então ele não participa de nada, ele não investe na sua vida. Eu não vou fazer isso porque senão dá certo, então eu não vou nem começar. Então a pessoa acaba não fazendo nada. Preferem ter o sentimento derrotista, o sentimento de estar sempre embaixo. Eu perdi, eu vou perder, eu não vou ganhar.
Então isso é o complexo de inferioridade. Só que na verdade o que eu estou dizendo aqui? Que se alguém tem esse tipo de sentimento, é prova que tem complexo de inferioridade. A pessoa que tem complexo de inferioridade, se ele receber um elogio, ele não aceita muito, fica desconfiado. Isso aí é fingimento. Está fingindo, na verdade não está reconhecendo a minha capacidade. Então, quem tem complexo de inferioridade, a pessoa não aceita elogio, porque ele logo imagina que o outro está sendo sarcástico. Ele sabe que eu não tenho capacidade, isso é gozação para o meu lado. Isso, na verdade, está tirando um sarro de mim. Então ele acha que ele não tem realmente capacidade. E ele está sempre na defensiva. Se o outro, ele já está sempre pronto para a briga, né? Quem tem complexo de inferioridade está sempre pronto para a briga. Porque a pessoa pensa, eu vou sair na frente porque eu tenho que ganhar sempre. Então eu vou estar sempre na ação. Então antes que me ataquem, eu vou atacar. Às vezes a pessoa briga com o outro, às vezes o outro veio e não queria brigar, mas ele já vai para a briga porque ele imagina, eu sempre tenho que sair na frente. O primeiro golpe sempre tem que ser meu, porque eu já não tenho muita capacidade, então eu tenho que ganhar no primeiro round. Vou nocautear no primeiro minuto. Então ele já vai para a ação para nocautear no primeiro, porque ele acha que não vai ter capacidade para seguir adiante. Quinto, estão sempre procurando a atenção dos outros. E muitas vezes fazem coisas para ver se recebe elogio, ainda que não vão aceitar este elogio, né? Ou simplesmente eles nem vão acreditar nisto, né? Então eles, como eu disse, eles pensam, é fingimento. E algumas pessoas, principalmente criança, né, ou adolescente, ou finge que está doente, ou finge uma coisa, para ter atenção, onde tem mais filhos principalmente. Então a pessoa finge que ele está doente para ter mais atenção. Então, tudo isto é a prova de que existe o complexo de inferioridade. Agora vamos vir para a vida do nosso personagem aqui, né? O nosso personagem, ele se revelou um grande estrategista. Ele foi um grande general. E uma coisa interessante é que Israel, nesta época, estava vivendo um momento de opressão. Israel estava escravizado, Israel estava debaixo do jugo dos inimigos. Israel não tinha força para reagir. Então Israel havia pecado contra Deus, e Deus permitiu que os midianitas, eles subjugassem Israel. Mas uma coisa interessante é que, mesmo nesta situação, ainda que inconscientemente, o Gideão sempre ia lá malhar o trigo. E o Gideão, ele estava de alguma forma trabalhando. Deus disse, ele está melhorzinho que os outros. Os outros não estão tendo coragem nem para fazer isto. Então ele estava num patamar melhorzinho. Então Deus disse, eu vou escolher ele, porque eu estou vendo o sentimento dele. Aí quando Deus disse, agora chegou o momento de eu socorrer o povo. Chegou o momento agora de eu abençoar o meu povo. E o anjo vem e diz, e fala com ele, e diz para ele que Deus tinha escolhido ele para isto. E disse ele, eu sou o mais pobre da turma toda aqui. Eu sou, quando ele diz menor, é no sentido de se diminuir. Eu sou o que vale menos aqui, na nossa tribo aqui. Eu sou a pessoa que tem menos valor. Eu acho que está havendo um engano aí. Eu acho que eu não sou a pessoa indicada para realizar tal feito. E como toda pessoa que tem complexo de inferioridade, ele logo começou a fazer prova, né? Então ele começou a fazer prova. Vou deixar lá o vê-lo na rua lá. Se tiver sereno, o senhor está comigo. Deu certo, tinha sereno. Não, mas esse negócio não está me agradando. Eu vou deixar de novo lá. E se tiver seco, o senhor está comigo. Estava seco. Mas esse negócio, então, ele levou dias e dias tentando fugir daquilo que Deus estava lhe chamando. Porque ele imaginava que numa hora dessa não vai dar certo, aí eu estou livre. Complexo de inferioridade às vezes leva a pessoa a não fazer certas coisas para Deus.
E nós temos pessoas na igreja que muitas vezes se acham incapazes de fazer alguma coisa para Deus. Tem pessoas que estão sentados no meio da igreja e sempre dizendo: eu não tenho capacidade para fazer isto eu também não tenho capacidade, isto eu também não tenho capacidade, isto eu também não tenho capacidade. Espiritualmente falando, ou até quem sabe fisicamente também, é um complexo de inferioridade. A pessoa se acha menor do que o outro, a pessoa se acha que não tem capacidade, a pessoa se acha que não tem como fazer algo para Deus, porque isso é algo muito grandioso. Então, nós aprendemos já até aqui que ele foi chamado, mas que ele procurava se esquivar daquilo que Deus estava lhe chamando. E como nós vimos nesta história, os que já leram, nós lemos aqui apenas um versículo, mas sei que muitos irmãos já leram toda a história. Nós vamos ver que Gideão, nesse diálogo com o anjo, vamos ver no versículo 15 ali, ele continua então esse diálogo com o anjo dizendo: sou o menor. Ele falava acerca da sua pessoa, disse ele: não tenho condições, porque havia também um reflexo do que estava acontecendo no momento. Havia um reflexo, porque 7 anos já tinham passado em que eles estavam sofrendo a escravidão. E quem sabe desde jovenzinho estava tudo aquilo ali. Eles plantavam, o inimigo vinha e roubava ou destruía. Eles plantavam, o inimigo vinha, roubava ou destruía. Então ele pensou: não tem mais jeito, nós não vamos conseguir vencer. Aí, de repente alguém vem com esta notícia e diz: não, tu vai vencer. É como aquelas pessoas, que sabe os que estão nos vendo através da internet, aquelas pessoas que tiveram muitas desilusões na vida. Alguns tiveram alguns relacionamentos e tiveram grandes desilusões amorosas. A pessoa pensa: eu não vou ser mais feliz. Felicidade para mim é uma coisa que terminou, não tem mais jeito, porque foram várias desilusões, foram várias tristezas, quando na verdade sempre há o momento em que Deus quer nos abençoar. E outras coisas acontecem na vida em que a pessoa vai então criando complexos. E há pessoas que, inclusive dentro deste assunto sentimental, há pessoas que se isolam e não se aproximam de mais ninguém, porque sofreram muitas desilusões, porque já choraram, porque já investiram e já perderam muito. Então a pessoa pensa: não serei mais feliz, não vou ser mais feliz, não tem mais jeito, não tem maneira. Uma coisa importante na pregação do Evangelho é que ora pregamos e ora profetizamos. E o Espírito Santo é aquele que sempre está nos dirigindo. E com certeza há pessoas que estão sendo tocadas pela palavra de Deus nesta noite. Pessoas que serão alcançadas pelo poder e a transformação do Evangelho. Pessoas que até hoje tiveram complexos em vários sentidos da sua vida, complexos de inferioridade. Pessoas que se diminuíram, ou porque muitas vezes sofreram bullying na escola, quem sabe até na sua casa quando eram crianças. Mas chegou o dia de sair de tudo isto, porque Jesus nos cura de tudo isto. Jesus entra na nossa vida e Ele cura as nossas feridas. E se fomos infelizes no amor, Jesus nos abençoa nesse sentido também. Ele abençoa famílias, Ele transforma jovens, mas Ele transforma também adultos. Não importa a nossa idade, o Senhor entra na nossa vida e Ele muda a nossa história. Ele muda totalmente a nossa história. E se houve desilusões, se houve marcas que ficaram, sentimentos que marcaram, o Senhor vai curar com toda certeza. E nessa história nós vemos então coisas extraordinárias. E nesta visão, Ele também nos passa algumas experiências. Vamos seguir adiante. Então esse sentimento de negatividade,
Esse sentimento que muitas vezes nos faz olhar com maus olhos para aquilo que na verdade pode ser bom nas nossas vidas. O Senhor queria fazer o quê? Queria abater os inimigos, os amalequitas que vinham sempre contra eles. E Deus queria usar quem? Usar exatamente ele. Deus escolheu ele para usar. E Deus disse: eu vou te capacitar e eu vou te usar nas minhas mãos. Agora, como nós vamos vencer se nós não aceitarmos aquilo que Deus quer trazer na nossa vida? Como vamos vencer? Precisamos aceitar. E ele só venceu no momento que ele aceitou. Aí ele se convenceu, disse: está bem, eu estou aqui, então eu quero fazer o trabalho do Senhor. Nós só vamos vencer então se reconhecermos que Deus pode fazer tudo isto nas nossas vidas, porque Ele pode, Ele é poderoso para fazer isto. Eu já disse que ele saía todos os dias, para realizar então aquele trabalho, que era estar preparando então o trigo, malhando o trigo e realizando então aquele importante trabalho. E Deus estava olhando para ele, Deus estava contemplando a ele. O caminho então para a cura do complexo de inferioridade. Assim como outras enfermidades da nossa alma, o complexo de inferioridade também pode não desaparecer simplesmente porque nós viemos para a igreja. Precisa algo mais. Eu vim para a igreja, eu já me batizei. Essas coisas demoram. Essas coisas demoram a mudar. Eu sou testemunha disto. Eu, quando cheguei na igreja, eu tinha alguns complexos. E levou um tempo para mudar. Levou um tempo. Mas Jesus muda a nossa vida. Eu sou testemunho ocular do que Deus pode fazer. Eu fui quando vim para a igreja, eu tinha alguns complexos. Alguns, eu estou falando no plural. Mas Deus muda completamente a nossa história. Deus muda completamente a nossa vida. Se alguém que me conheceu quando eu cheguei na igreja, nunca imaginaria que hoje eu estaria pregando o evangelho e sendo um pastor de igreja. Olhando para mim quando eu cheguei na igreja, não tinha como pensar isto, que eu estaria hoje presidindo uma igreja e pregando o evangelho. Porque quando eu cheguei na Assembleia de Deus, eu tinha alguns complexos e tinha também uma timidez fora do comum. Então não tinha como ser um pregador, alguém tímido, alguém que era isolado, alguém que, vou usar uma expressão, que era de poucos amigos. Como ser um pregador do evangelho? Como se tornar um pastor de igreja? Aí entra a ação do Espírito Santo na nossa vida. Aí entra o trabalhar de Deus na nossa vida. Aí entra o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Porque Deus nos transforma. Porque Deus muda a nossa história. E o Gideão aconteceu exatamente isto com ele. Então, para sermos curados, é preciso que o Evangelho comece a trabalhar na nossa vida. Porque o Evangelho é uma arma poderosa que age em nós. E a ação do Espírito Santo nas nossas vidas é algo extraordinário. Então, como Gideão, ele sofreu, eu diria, o impacto do poder de Deus na vida dele. E ele agora se coloca nas mãos do Senhor. E ele então começa a fazer a obra de Deus. Eu trouxe um versículo aqui que outro dia eu estava fazendo uma visita para uma família. E uma menina disse que ela tem um sentimento de ser médica. O sentimento de ser médica. Aí você olha e você diz: para ser médico é um custo muito alto. É um custo altíssimo. Aí você pode pensar: será que alguém que não tem poder aquisitivo pode ser médico? Tem a faculdade federal, mas quem é que passa lá? Normalmente é quem tem, porque esteve em boas escolas, ou tem um QI avançadíssimo, né? Tem algumas pessoas que têm o QI mais avançado,
Mas nós temos um versículo na Bíblia que diz assim: como imaginou no seu coração, assim é, ou na sua alma, no seu sentimento. Provérbios 23:7. A outra tradução que eu gosto mais, que diz assim, ó: aquilo que o homem pensa que é. Ou seja, aquilo que a pessoa pensa que vai ser, se fizer a sua parte, é claro. Há uma garantia da Bíblia: aquilo que o homem pensa que é, vai ser. Provérbios 23, e versículo. Aí eu disse para ela: vou te deixar um versículo para ti aqui. Guarda e nunca esqueça desse versículo. Aquilo que você pensa, você vai ser. Aí eu contei para ela de um menininho que nós conhecemos. Ele nasceu com um probleminha no pé, até hoje ele se trata. Ele bota a botinha, tira a botinha, bota a botinha. Ele disse o seguinte: tá mocinho agora já, semana passada ligaram para nós. Ele disse o seguinte: pequenininho, quero ser médico, cirurgião. E o pequenininho, acho que 3 anos ele tinha, começou a olhar vídeo na internet de cirurgia. Um dia eu fui lá e ele começou a dar explicação sobre medicina e sobre cirurgia. Isso é, mas está aqui um cirurgião. Ou seja, ele já começou a aprender antes de ir até para a escolinha. Ele já começou a olhar e ouvir, e já entendia um monte, e explicava tudo aquilo. Se a pessoa quiser, ela pode ser. E os complexos muitas vezes empurram a pessoa para baixo, e a pessoa imagina que não vai poder fazer aquilo que Deus chamou. Mas se Deus nos chamou, Ele nos capacita, Ele nos prepara para fazer a sua obra. Então não podemos ficar nos diminuindo, ficar nos pondo para baixo. Vamos levantar nossa cabeça e vamos crer que o Senhor é que muda a nossa história. Vamos crer que o Senhor é que muda a nossa vida. Alguns param de servir a Jesus e depois dizem: eu não consigo mais voltar para a igreja. Mas hoje é o dia de voltar para o Senhor, de se voltar para Deus, de estar na presença de Deus, de estar diante dEle. Eu vou pedir que alguém leia para mim rapidinho São Lucas capítulo 7, versículo 28. São Lucas capítulo 7, versículo 28. Vamos estar lendo este versículo da Bíblia. São Lucas capítulo 7, versículo 28, a parte C. Vamos ler todo. Capítulo 7, versículo de número 28. Vamos ler de novo, ler por parte também. O mesmo. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja que Deus olha diferente as coisas. Deus olha diferente. A visão de Deus para nós, Ele olha diferente. Então, quando Deus nos escolhe, Ele vê a capacidade de cada um. Ele não nos compara com o outro, mas Ele vê a capacidade de cada um. Eu quero ser um músico, quero tocar uma guitarra, mas eu nunca peguei uma guitarra. Então, se não pegar, não vai aprender nunca, né? Eu quero ser um tecladista, se nunca pegar o teclado, não vai aprender a tocar o teclado. O segundo ponto é ter alguém que já toca o teclado, que vai te ensinar a tocar o teclado. Claro, alguns aprendem meio sozinho, mas é muito raro, né? Quero ser um pregador do Evangelho? Então começa a ler a Bíblia para começar. Começa a ler a Bíblia. Depois começa a pregar as primeiras palavras, 5, 10. Enfim, o que puder, comece a pregar. É assim que começamos a fazer a obra de Deus. Então, você pode vencer o complexo de inferioridade. Você pode ser um vencedor. Para encerrarmos então, 2 Coríntios capítulo
capítulo 12, versículo 10. Vamos estar lendo mais este versículo. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 10. Vamos ler mais este versículo para estarmos então ministrando a oração. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí estou forte. Quer dizer o quê? A Bíblia diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você se sente fraco, aí Deus pode agir na tua vida, porque aí Deus vai aparecer na tua vida, Deus vai te abençoar. Então, não te inferioriza, mas creia que Deus está contigo. Deus é maior do que tudo, nós somos apenas serviçais dele. Vamos estar orando a Deus nesta noite, estar pedindo a sua bênção, estar pedindo a sua graça e pedindo que o Senhor nesta noite venha a fortalecer a cada um e que você venha vencer. E se alguém está sofrendo do complexo de inferioridade, o Senhor nesta noite vai mudar a tua história. Vamos orar. Deus, estamos diante de ti. Oramos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles, Senhor, que precisam ser tocados pela tua mão, aqueles que até hoje, Senhor, sofreram deste mal, desta enfermidade, Senhor, mas que a tua mão venha fortalecê-lo e que os complexos, Senhor, que as feridas do passado venham a ser curadas e que o teu milagre venha acontecer em cada vida. E assim como usaste, Senhor, Gideão nas tuas mãos, usa os jovens dos nossos dias, usa, Senhor, o povo que o Senhor escolheu para te servir, e aqueles que nesta noite o Senhor está chamando e o Senhor está tocando, nós rogamos assim a tua bênção no nome de Jesus, amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, exalte, exalte. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Olha só, eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e clame, exalte ao Senhor, exalte. Aleluia. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor,
valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move. Chega de ficar dizendo que você não tem nada, que você não é nada. O Espírito Santo confia em você. Foi pago um alto preço na cruz. Você tem um valor em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Bendito seja o Deus do céu. Para encerrarmos, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se vocês creem, digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos, meus irmãos, dar o nosso grito. Estamos em poucos nesta noite. Amanhã, então, haverá sala de entrevista no grupo da Umadas. Então, sala de entrevista amanhã no grupo da Umadas. E esse é um trabalho muito bonito. Eu iniciei esta semana uma cadeira na faculdade que vai tratar sobre adolescentes. Vai da infância até a adolescência. Vamos ter que fazer alguns trabalhos. Já comecei hoje a fazer pesquisas. Acho que eu vou aprender um pouco também dentro desta área da adolescência. Então, vai ser muito proveitoso, com certeza. Já formamos alguns grupos de trabalho e teremos que fazer entrevista. Teve que entrevistar os nossos aqui, né? Aproveitar que tem bastante material, né? Eu estou mais na frente que os outros nesta parte, né? E com certeza vai ser bem proveitoso e Deus vai nos dar graça. Só a graça para mim em frente, né? Vamos dar o nosso grito então. 1, 2, 3. 2020, o ano da família. Em 2020, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Que a bênção do Pai